Para que eu possa fazer um vídeo, muitas vezes eu preciso analisar as questões de até onde eu vou chegar, né? Até com quem eu vou falar. São vários públicos, várias cabeças, né? Como diz o mundo, várias cabeças, várias sentenças. Então, eu sempre digo aqui que eu não sou uma pessoa que estou criticando no intuito de derrubar qualquer denominação, seja congregação, seja outros nomes de denominação, mas no intuito de chegar a essas pessoas um conhecimento bíblico do Evangelho, a forma como Jesus, Deus nos amou tanto, a forma como Ele quis chegar até nós com a sua graça, e que essas pessoas continuem sim congregadas onde elas quiserem, mas com um entendimento maior das coisas de Deus. Porque muitas vezes um entendimento de um líder que vai subir, ou uma geração que vai chegar, pode ser que uma geração tenha um entendimento melhor, pode ser que chegue uma geração que tenha líderes em tal denominação ou em outras, que levam pessoas a um entendimento errado sobre muitas coisas. Porque se essas pessoas vão ensinar um dia seus filhos ou seus netos, elas precisam conhecer as Escrituras e o que ela quer dizer. Eu estou em constante aprendizado. Não sou dono da verdade. Eu sou um formador de opinião. Na verdade, eu tento aqui formar vários entendimentos, né? Pegando entendimentos de um, de outros, para a gente chegar cada vez mais a um conhecimento. E isso é muito bom para aqueles que procuram salvação, né? Que procuram andar de acordo com aquilo que Deus requer de nós, né? Sendo o máximo possível imagem e semelhança dele. Eu coloquei um vídeo aqui, por exemplo, do Luiz Carlos Euclides. Luiz Carlos Euclides, nosso irmão, entenda que não estou fazendo uma crítica, ele é um dos que eu admiro muitas coisas que ele prega, são coisas boas, né? Um entendimento bom. Mas ele já chegou a falar sobre, né, a questão da teologia, outras denominações. E as pregações ultimamente são sempre um jogo de intrigas, você vai perceber muito isso. Nesse momento que eu fiz esse shorts aí, que tem, eu acho que já pode chegar logo a 5.000 visualizações, ele falou do entendimento de graça, né? Que não era, o povo fala perdão imerecido, e isso era uma palavra tola. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. Uma palavra tola. Graça é o poder vivo de Jesus Cristo atuando dentro de nós todo o tempo. Palavra tola, chamar algo de tolo é burrice. Tolo é burrice, desprovido de entendimento, né? E quanto isso é unânime em qualquer denominação mundial, qualquer lugar, graça é um favor imerecido. O ser humano nunca mereceu o que Jesus fez por nós. Ninguém merece, todos são falhos, todos errantes. Jesus foi perfeito, deu a vida por nós, por não conseguir chegar nem perto do que ele é, nem perto do que Jesus foi. Então nós não temos merecimento algum. E ele falou que essa definição seria palavra tola. Outros vêm e falam assim, mas não que está distorcendo o que ele quis dizer. Eu vou colocar até um trecho maior do que ele está falando. Fala de Jesus Cristo, fala da vida eterna, fala do perdão de Deus, fala do amor de Deus, fala da graça que tomou conta do seu ser, transformou sua natureza, e você já não é um ser humano comum, um homem transformado, uma mulher transformada pela graça de Jesus Cristo. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido, uma palavra tola. Graça é o poder vivo de Jesus Cristo atuando dentro de nós todo o tempo. Transforma, mexe, age, revela, dá dom, levanta o abatido, expulsa demônio, cura a enfermidade, sara a doença. É o poder de Deus vivo, atuante. Os irmãos vão perceber que ele está tentando falar os atributos da salvação, os atributos da graça aí, que muitos ainda não experimentou e às vezes nem vai experimentar. Quando a gente fala, né, sobre que ela levanta o abatido, muitas vezes, eu posso dizer aqui que os meus profundos e sinceros sentimentos à família, né, do nosso irmão Manuel Batista, aí, com 88 anos, acabou tirando a vida. Se eu não me engano, as informações que eu tenho é que ele pulou de uma ponte, e as questões aí do áudio que tem são sobre relacionamentos, algo que aconteceu na vida dele. Então, você atribui graça a que levanta o abatido, que cura a enfermidade. Graça, ela tem esse poder. Na vida de muitos teve esse poder.
Mas ela não é um atributo que você vai exigir dela isso. Você tem que primeiro entender os princípios da salvação. Que foi como o irmão Marcelo explicou. Que sem nós merecermos, Deus deu a vida por nossa salvação. Por nossa salvação. Por isso que ela não é instituição, não é o nome da denominação. Mas eu saio daqui sem entender o que é graça. Favor imerecido, misericórdia de Deus. Nós estávamos mortos no pecado e Ele nos resgatou. Logo a honra, a glória pertence a Ele, não a mim. Logo é Ele que tem que estar no centro, não eu, não você, mas Jesus Cristo. Porque Ele subiu na cruz, voluntariamente cravou nas suas mãos e nos seus pés o teu pecado, o meu pecado, e nos fez reconhecer a misericórdia dEle e a nossa dependência dEle. Ela é algo que Deus fez que transcende a justiça, transcende qualquer coisa que você possa imaginar, porque o ser humano não merecia. Então ele vai falar os atributos, né? Que ela expulsa demônio, que ela cura a enfermidade, sara a doença. Né? Você vai ver que ele vai falar, é claro que são coisas que podem acontecer. Mas o princípio da graça, ele não explicou, e mesmo assim a gente entende que Luiz Carlos Euclides é um dos que tem bom conhecimento, até porque ele admitiu aí no culto que ele lê outras Bíblias. Uma Bíblia que eu tenho lá, ele falou uma Bíblia que eu tenho lá e citou os rodapés, né? Pilatos manteve seu cargo. Eu li numa Bíblia, um comentário de uma Bíblia que eu tenho, lá fala que no ano 36 ou 37, não se tem uma exatidão da data, Pilatos foi deposto do cargo. Se Jesus morreu no ano 33, então quer dizer que foi 3 anos, 4 anos depois. Que negócio mal arrumado que ele fez, hein? Era melhor ele apiar do cargo aquele dia, hein? Rodapé de uma Bíblia, irmão, uma Bíblia de estudo, ela é criada por pessoas que estudou, chegou a um consenso ali, estudou para criar uma Bíblia. Por exemplo, essa anotada expandida, essa Bíblia aqui, né, do Charles. Vou tentar chegar aqui mais perto. Ó. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo e você vai entender que no rodapé dela, aqui embaixo, nessas partes de baixo aqui, são estudos. Né? Para chegar nessas partes aqui, é tudo estudo. Alguém estudou para criar a Bíblia. No caso do Charles, ele fez uma faculdade renomada e ajudou muitos pregadores, né? Porque pela simplicidade que ele explica as escrituras, para você poder entender, para poder ensinar alguém. Como é que você vai ensinar sem você entender? Não tem como. O Espírito Santo ajuda você a aplicar a palavra, mas você deve conhecê-la, conhecer a palavra. Aí as pessoas falam, meu Espírito Santo, ele não vai fazer tudo por você se você tiver uma pergunta. O ateu conhece mais a Bíblia que qualquer pessoa. Se você receber uma pergunta, você vai ter que entender o que ele perguntou para você poder explicar. Então Luiz Carlos falou, ele admitiu que ele leu uma Bíblia que tem comentário, para ele poder citar aí o tempo de Pilatos. Mas enfim, ele mencionou uma Bíblia de estudo, ele mencionou uma Bíblia que supostamente foi criada através da teologia, né? E aí as pessoas vêm aqui e brigam com os outros da congregação, brigam porque a congregação não tem estudo, não tem... Mas Luiz Carlos Euclides mostra que muitas coisas que ele falou foi de acordo com comentários bíblicos de pessoas estudiosas também. Que não é errado, entendeu? Só que as pessoas criam uma religiosidade nela ao ponto de ficar criticando tudo e a todos que tenta passar um conhecimento, expressar a sua opinião. Eu mesmo já sofri muito com isso, embora as opiniões estão dentro dos religiosos, eles mesmos, de ministério, eles mesmos são contra. Por exemplo, foi contra porque o irmão Marcelo falava de graça, favor e merecido. E ele quis mostrar definições de graça, mas na verdade a sua definição, que é, né, o princípio dela, ele não pode falar que é tolice, não pode chamar de tolice. Porque temos um hino na congregação, que é o 257, fala: ninguém merece o favor do Senhor. Ninguém merecia o favor do Senhor. Ninguém merecia o favor do Senhor.
mas Ele, por grande amor, a todos promete real salvação. Quem crê em Jesus tem perdão. Ali houve um exame das Escrituras para criar, né, examinou as Escrituras, estudou as Escrituras para criar os hinos. Os hinos da congregação são hinos muito bem fundamentados, são hinos que falam da palavra de Deus. Já foi corrigido várias vezes algumas coisas ou outras, mas vai ser poucos hinos que tenha, algum irmão tem uma... Na verdade é um hino só aí, mas eu vou falar outro dia. E então, para chegar nesse cenário, foi feito um estudo bíblico. E a pregação aí do Luiz Carlos, ele foi falar dessa maneira, mas como eu falei, dos atributos da graça. Muita gente experimenta a salvação pela graça. Sua graça me basta, assim já diz, né, a palavra de Deus, as Escrituras, mas nem sempre você experimenta todos esses atributos de cura da angústia, de cura de uma depressão, de cura de uma doença, né? Ali quando fala, ele chamou de tolice, mas quando fala isso a gente está falando do básico da nossa fé, né? Que é o favor imerecido, perdão imerecido. A graça é isso, né? Você entende isso primeiro. Depois você experimenta da sua nova aliança com Jesus várias coisas na vida. Para entender que alguns não experimentam de tudo isso, por mais que esse irmão passou 50 anos de ministério, Manuel Batista, de Ceilândia, né? Conhecido em Brasília, pelo que eu ouvi falar, nosso irmão passou 50 anos de ministério. Você vai falar que, né, a graça então não funcionou com ele porque ele tirou a própria vida? Não, ele conhece a graça. Isso é uma coisa íntima, saber se ele experimentou mesmo desse renovo ao ponto de suportar todas as coisas, as adversidades da vida, né, ao ponto de entender que talvez ele poderia mudar de vida de repente, ou deixar seu ministério e tentar ser um novo relacionamento. Isso é algo íntimo, é algo pessoal da pessoa. A gente vai entrar em detalhes que nós não podemos saber. Mas dentro dele, ele vai ser salvo pela graça de Deus, pela regeneração em Cristo. Mas nessa batalha que ele teve, infelizmente, ele acabou tirando a própria vida. Mas a gente vai entender que nem sempre algum pode chegar e falar, esse aí vai perder. Muitas vezes falam, esse aí vai perder a vida eterna. Tudo é íntimo com Deus, né? Existe uma intimidade com Deus. Aí você falar que a graça, né, é o poder vivo dentro da pessoa, né, que ela levanta o abatido, cura a doença, tá ok, mas muitas pessoas não vai experimentar disso, porém vai ser salvo pela graça de Jesus Cristo, porque ela vai entregar a sua vida para Jesus, literalmente, e se abster de uma vida pecaminosa, uma vida que leva à falência humana, né? Você vê muitas pessoas perdidas por aí. Oi? Tudo bem? Tudo bem com você? Certo. Tudo certo? Bem, graças a Deus. Olha só, eu tô fazendo uma brincadeira com o pessoal aqui da rua e eu tô gravando, tem problema? Não tem problema nenhum. Tá, eu tô oferecendo pro pessoal aqui uma oportunidade, tá? De escolher se quer levar hoje esse kit com o lanchinho e o suco ou essa garrafa com bebida. Qual que você prefere? O lanchinho com a bolacha e o suco. O lanche com a bolacha e o suco? Isso. Beleza, então antes de eu te entregar o que você escolheu, eu posso te fazer umas perguntas? Pode sim. Qual que é seu nome? Luiz. Luiz? Isso. Muito prazer, Luiz. Quantos anos você tem? Eu tenho 43 anos. 43 anos. Isso. Legal. E eu vi que você tava aqui na rua, né? Tá com umas vestimentas de pessoal que mora aqui. Você tá em condição de rua? Sim, há 16 anos. 16 anos já em condição de rua? Entendi. Deixa só passar o carro, tá? Ok. É a van, tá amanhecendo o dia. É a van? Certo. E, Luiz, deixa eu te perguntar. Sim. O que foi que te trouxe pra uma condição de rua? Algumas decepções no meu casamento. Eu perdi minha família, minha esposa e a guarda das minhas 2 filhas. E hoje eu me encontro em situação de rua. Mas você tem algum contato com eles ainda ou não? Eu tenho contato com a minha filha mais velha, Certo. né, que tem 19 anos, tá fazendo faculdade, só com ela mesmo. Só com ela? Só com ela. Entendi. E deixa eu te perguntar, pro pessoal que tá assistindo aqui, Sim. Se hoje você precisasse de uma ajuda para poder sair da condição de rua, qual que seria a maior ajuda para você hoje em dia? Sinceramente,
A minha própria força de vontade, ajuda, não tem ajuda certa para sair da rua e para parar com as drogas. Você tem que ter uma força de vontade, porque nós temos o livre-arbítrio, né, que é uma das bases da imagem e semelhança que herdamos do Altíssimo, que não está só no antropoformismo, que é a forma física, e nem na trilogia, na tricotomia humana, que é a conjunção de corpo, alma e espírito. Deus é trino também, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele deu essas duas partes da semelhança dele, que é a forma física, e a sua tricotomia, que é a condição de três uno, né? É três partes, uma material, que é o soma, matéria, e duas partes imaterial, que é a alma e o espírito. Né? E dentro dessas duas, a mais poderosa e a que faz o homem ter os mesmos atributos de Deus é o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Então, assim, uma vez que conheceu a Deus, não tem livre-arbítrio. Tem sim. Eu conheci a Deus e eu optei por voltar por essa vida. E esse mesmo livre-arbítrio eu posso usar para sair. Então, não existe ajuda, internação, não. A pessoa tem que querer e criar vergonha na cara. Essa é a minha opinião. Se eu estiver errado. Entendi. Mas você acha que hoje um emprego, por exemplo, te ajudaria a ter mais força de vontade para sair dessa situação? De jeito nenhum, eu ganhava 8 mil reais, eu sou técnico em celular, eu trabalhava aqui na King. Eu bato de frente com os melhores técnicos de celular aí, Patrick, Guilherme, Guto, tem muito trocador de peça aí, né, que está entrando no mercado agora. Nós somos técnicos mesmo, fazemos restauração em placa de iPhone, por exemplo, né, baseband, overlight e outras coisas que são terceirizadas para nós, que somos técnicos mesmo, que mexemos com solda em placa, né? Então, assim, o emprego não me ajudaria, não. Porque se eu gostasse de um emprego bom, eu tinha permanecido no meu. Então, é uma escolha mesmo, só que as consequências, entendeu? Elas são irreparáveis. O mal que isso ocasiona, entendeu? Muitas vezes se torna irreversível. Por exemplo, como as noites perdidas de sono. Que horas é agora? O iluminador aqui, o cameraman, fala para mim o horário agora. O horário que está sendo gravado esse vídeo. Que dia que é hoje? Quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 3h54 da manhã, dia 27 de setembro. Então, nós estamos aqui gravando esse vídeo às 3h54 da manhã, né? No dia, o quê? Que dia 27 de setembro. 27 de setembro, já está chegando o Natal. Então, quer dizer, eu passei a noite em claro. Esse sono, ele não vai... ele não tem como repor. Então, assim... as condições, o mal que ocasiona essa vida, ela muitas vezes é irreversível, né, o mal que ocorre com a gente. Por exemplo, eu tenho 43 anos, né, tô com vários problemas de saúde por ocasião da rua, a rua mata, viu? Então você jovem que tá aí tomando primeiro a cervejinha, fumando a maconha, cuidado, viu? Essa doença é a doença do ainda. Hoje você pode estar fumando maconha, mas amanhã você pode estar no crack. Então sempre pronto bem para colher o bem, tá? A lei do retorno. Nunca pronto mal, porque senão você vai colher o mal. Você perguntar para uma criança de 3 anos de idade, se eu plantar um pé de melancia, o que eu vou colher? Ela vai falar melancia. Então se planta melancia, colhe melancia. Não tem como eu plantar melancia e colher uva. Tá né? certo. Então é isso daí. Tá certo. Bom, já que você escolheu o kit com os lanches, eu vou dar aqui pra você o que você escolheu. Muito obrigada pela sua participação, viu? Tá certo. E eu vejo essa situação com pessoas lutando pela vida. Vi mesmo ontem, né, os acidentes lá que os trabalhadores ficaram pendurados, quase correndo o risco de uma queda, e tentando lutar pela vida. Tem calma, neguinho, tem calma, porra! Calma! Nossa, cara. E essas crianças no meio da guerra, gente, como pode pessoas se apoiarem no terrorismo em busca de um bem maior, em busca do, né, apoiando o terrorismo em vez de combater o mal com o bem? Tem outras maneiras de vencer nesse mundo. A humanidade não quer enxerga só guerra, só, né, através de guerras. E claro que em toda a origem humana existiu as guerras, mas a gente vê situações de países que estão na miséria por causa do orgulho da liderança.
Coreia do Norte é um país orgulhoso, que poderia estar muito grande, muito forte, né? Se tivesse, por exemplo, do lado, como ficou a Coreia do Sul, do lado de negócios e economia, né, mundial, mas não quer. Quer poder absoluto, soberania, né, não quer admitir que às vezes precisa. Eu digo, né, pelo bem do povo mesmo. Que eu citei do Luiz Carlos Euclides, está usando até uma Bíblia para estudar, né, para criar uma definição, colocou ali os atributos da graça, né, seu reflexo na vida do ser humano, que alguns experimentam, né, muitos experimentam esses reflexos na qual ele falou, né, e essas maravilhas, né, porque o poder mesmo da graça, a graça é maravilhosa, isso não tem que negar. Entretanto, a gente tem que entender que para saber se essas pessoas estão mesmo no caminho da salvação, para saber, a gente tem que autoexaminar, né? E você não consegue saber se outra pessoa, julgar outras pessoas. Oh, Jesus, a te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Na verdade, a pessoa que ela tem o ódio pelo que Deus odeia, né? O amor pelo que Deus ama e o desejo de ser igual a Cristo, né? Está no caminho certo. Porque o ódio pelo que Deus odeia afasta a pessoa do pecado. E o amor pelo que Deus ama aproxima a pessoa da santidade, da busca da santidade, da busca de uma regeneração. Porque ele começa a experimentar de uma vida nova. Ao afastarmos das coisas que Deus odeia, né, começamos a gostar das coisas que Deus ama e começamos a amar como Deus ama. E o desejo de sermos como Jesus, que ele viveu na terra feito homem, faz nos afastarmos das coisas desse mundo, né, e chegarmos mais próximos das coisas celestiais e sermos como, né, a imagem e semelhança de Deus o mais próximo possível. A expectativa de todo cristão é a santidade, busca da santidade. Embora essa é uma luta frequente, muitos caem, muitos levantam, ela não pode ser exigida de todos como, né, atributos para você ter ideia de que aquele membro é santo ou não, para expulsar o membro, para jogar o membro para fora. E nem sempre a disciplina da igreja resolve isso, tirar alguém privar da sua liberdade por anos e anos após se mostrar arrependido. Né? Mas é que daí ele vai voltar no cargo, começam a falar sobre o cargo, né? Que tem muitos que estão no cargo como santos, que estão acima de um púlpito, mas a comunhão com a igreja, voltar ele na comunhão da igreja é muito importante, né? Agora a igreja que se tenta explicar a graça de forma apenas dos seus atributos, né? Explicar a graça de forma, né, que a forma de anunciar o evangelho é falar sobre os atributos, que é como ele quis dizer aí, vamos falar, pescar homens, né, a maneira de pescar pessoas, né, buscar evangelizar as pessoas é falando dos atributos da graça, nem sempre isso vai ser como está falando e vai causar frustração. Aí você tem uma pessoa que está no ministério e pensa que a graça é dessa maneira que vai ser entregue às pessoas, só pode achar que quando não acontece isso na vida da pessoa, ou quando ela erra, ela tem que ficar 10, 20 anos sem liberdade, sem a comunhão da igreja. Mas é isso aí, irmãos, esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha falado para vocês, né, aí o máximo possível aí, expressar o que eu quis dizer num vídeo rápido, porque eu fiz aquele vídeo rápido porque eu achei um absurdo. Chamar de tolice a opinião que é consenso em vários líderes religiosos, em várias pessoas. Está no coração da pessoa saber que Jesus entregou sua vida sem merecimento algum. Está no coração do verdadeiro salvo, porque ele busca tudo isso que eu falei para vocês, odiar as coisas do mundo, andar como Jesus andou e amar as coisas que Deus ama. Ele sabe que ele não merece nada disso, né? Que essa redenção toda, essa consideração por sua vida na terra tão pecaminosa, tão errante. E aí eu tive que fazer um vídeo meio rápido, porque chamar isso a definição de graça, de amor imerecido, perdão imerecido de Jesus Cristo, de tolice, foi além do limite. Então eu tive que fazer esse vídeo muito rápido ontem, e agora hoje eu estou explicando. Volto a dizer aí o meu sincero sentimento da família do nosso irmão. Peço aos irmãos que não é inscrito que se inscrevam no canal e ative o sininho. Muitos têm assistido, mas não têm feito a inscrição
E se o sininho não estiver ativo, você tem que desinscrever e já inscrever novamente apertando o sininho para receber todas as notificações, né? Porque às vezes o YouTube não entrega esse vídeo da forma que deveria e passa batido muitas informações para conhecimento dos irmãos e para estar aí atualizado com muitas coisas que eu faço questão de procurar e trazer para os irmãos. Deus abençoe grandemente a todos, irmãos. E novamente eu digo, isso não é para derrubar nenhuma instituição, mas para nós, especialmente aqueles que ainda correm o risco, familiares dos irmãos, outras pessoas, de ter uma frustração porque não conheceu o Evangelho. Muitos querem anunciar a palavra, anunciar a verdade, né, trazer, eu queria que alguém fosse para a minha denominação, alguém fosse na congregação, meu filho não era da congregação, eu queria que ele fosse. Mas muitas vezes, irmãos, precisa chegar à instrução do Evangelho como ele é. A mensagem verdadeira, né? A semente deve ser colocada de forma correta para que não haja frustrações, dúvidas ou desistência de uma caminhada, de uma vida renovada. Deus abençoe. A paz de Deus, deixa seu like aí.